Bem, eu também sou um grande admirador da ideia do bilhete único e acho que nós devemos implantá-lo. Só que eu não tenho essa certeza de que não haverá subsídios. Em primeiro lugar, porque o primeiro passo para eu chegar a essa conclusão é o processo de licitação das novas linhas de ônibus. Né? Na verdade, essa licitação precisa ser feita. Nós precisamos quebrar essa associação, esse conluio dos políticos com os donos de ônibus. Precisamos de criar uma licitação que seja do interesse de quem anda de ônibus e não do interesse de quem é o proprietário do ônibus. Nós temos que combinar esses interesses. Então, vai mudar um pouco pela licitação. Nós temos que incluir nessa licitação as vans, transporte alternativo, tem que ser integrado. Nós, para implantarmos o bilhete único, nós teremos que ter o equipamento de leitura do bilhete. Então, é necessário nós começarmos a pensar também na colocação do equipamento de leitura nos ônibus e também no transporte alternativo que quiser sobreviver nesse processo, porque o mercado pode dificultar aqueles que não estiverem dentro do sistema de bilhete único. Então, essas também tomei uma providência que me parece essencial no caminho do bilhete único. Já me comuniquei com o prefeito de Caxias, com o prefeito de Nova Iguaçu, mandei já um recado para o prefeito de São Gonçalo, o prefeito de São João de Meriti, São do Mato, e quero ir para o prefeito também de Milópolis, esqueci. Eu quero reuni-los todos aqui, porque nós não resolvemos essa questão sem uma articulação metropolitana. É necessária uma articulação metropolitana também. Então, primeiro, tem que licitar, né? Tem que fazer a articulação metropolitana, tem que equipar todos com um equipamento capaz de ler o bilhete único e tem que ver nesse projeto se vai haver ou não subsídio. Eu acho que algum tipo de subsídio haverá, mas mesmo com um pequeno subsídio, o que nós vamos fazer de bem para o Rio de Janeiro, liberar, tornar a força de trabalho do Rio de Janeiro mais competitiva. Porque hoje as pessoas têm vergonha de dizer onde moram, quando moram longe dos lugares de trabalho, porque o vale transporte é um vale desemprego. O patrão não quer contratar. Bem, eu dentro do transporte, para não repetir tudo que foi dito aqui, existem outros aspectos que nós precisamos explorar. O transporte na água, por exemplo. Né? Nós já lançamos uma visão da possibilidade de ir de Cocotá até Botafogo, numa barca. Né? São Gonçalo há muito tempo demanda uma ligação com o Rio de Janeiro, e seria algo importante também para aqueles que saem daqui para lá. Nós podemos, no futuro, também pensar na ligação da Barra até o centro da cidade. Então, isso é importante. Precisamos pensar nas ciclovias também. São elementos alternativos. Eu não estou repetindo porque eu estou apenas acrescentando. As ciclovias são importantes. A ciclovia na Zona Sul é muito boa, relativamente, mas na Zona Oeste ela foi desfeita. Ela praticamente se esfacelou. Eu, por exemplo, em Vargem Grande, eles esperam uma ciclovia de 4 quilômetros para levar as crianças na escola. O que fez o atual governo? Prometeu, fez apenas 100 metros de ciclovia e não completou a ciclovia. Nós temos que pensar dessa forma integrada, pensar no ônibus, pensar nas vans, pensar no trem, pensar no metrô e pensar no barco, e pensar na bicicleta. E eu acho que esses elementos podem realmente nos ajudar muito a equacionar o problema do transporte do Rio de Janeiro. Mas não será fácil, porque houve uma menção sua que está sob júdice. Até onde não é, a força das empresas de ônibus se estende também à justiça. Nós vamos dentro do transporte. O trem e o metrô, no meu entender, são prioridades porque são veículos de massa. O Rio de Janeiro tem uma situação invertida. Os veículos de massa carregam 1 milhão de pessoas por dia. E os ônibus carregam 4 milhões. Então a gente tem que alterar esse processo. Temos que fazer que os veículos de massa realmente carreguem massa. E os ônibus caem um pouco. Então a nossa prioridade é realmente fortalecer os veículos de massa. Fortalecer isso. Por exemplo, nós queremos que a Prefeitura participe com todo o empenho na construção da Via 4 até a Barra da Tijuca.
Isso é fundamental para nós. Nós temos interesse em se construir o corredor da Barra da Tijuca até Penha. Nós temos esse interesse. Mas o nosso objetivo principal é fazer com que o transporte de massa seja realmente o ponto determinante do Rio de Janeiro. Acho que essas intervenções são importantes e, caso um seja eleito, o outro apoia nessa luta. Agora, o deputado Gabeira faz